Graças e paz, irmãos. Graças e paz. Isso. Ainda bem que o pastor ganhou uns minutos, né? Sim. É que nós estamos nos desdobrando para conseguir, né? Pregar nos 35 minutos aí. O esboço ele foi emagrecendo, né? Tinha umas 12 páginas, já caiu para 3 só. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1. Eu gosto muito desse texto. Esse texto fala muito com a minha vida. E eu gosto muito dele. E nós vamos falar hoje sobre o poder transformador da palavra. Se tem uma coisa que eu creio, é que a palavra transforma a vida das pessoas. A palavra transforma a história das pessoas. A palavra tem um poder de nos fazer uma nova criatura, de nos fazer uma nova pessoa. E eu acredito muito nisso. Creio muito nisso. E prego muito isso, porque eu tenho visto isso na minha vida e tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Então eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração durante a semana. E eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia falar sobre isso hoje. Porque quando eu falei assim, Deus, o que eu vou falar? Na hora já veio no meu coração, fala sobre o poder da palavra. Eu não sabia como eu ia falar ainda, mas eu já sabia que eu ia falar sobre isso. Então é fácil, de hora que a Tati perguntou qual é o tema, eu já sabia. Não sabia como é que ia ser o esboço ainda, mas eu já sabia sobre o que eu ia pregar. Abra lá em Josué, no capítulo 1, então. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Vai ser cantor, mas ou pregador, né? Josué 1, 7 e 8. Dá uma olhada se tem alguém do teu lado que não tem a Bíblia, aí você, né, tenta compartilhar a palavra aí, mas é importante que todos leiam. Josué capítulo 1, verso 7 e verso 8, diz assim: tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, diga conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, diga não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, diga não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, diga prosperar, o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga, bem-sucedido. Amém. Uma das coisas maravilhosas que nós temos, e na minha opinião, é o que mais, uma das coisas, não é a única coisa, mas é uma das coisas que mais testifica a respeito da vida espiritual de uma pessoa, é a sua proximidade com a palavra de Deus. Se você quer medir a espiritualidade de alguém, você deve olhar para o quão próximo essa pessoa e a sua vida e as suas ações e as suas atitudes e o seu discurso está da palavra de Deus. Eu digo o seguinte, a tua distância da palavra de Deus diz muito a respeito do padrão da sua espiritualidade. Então, se queremos ver o nível de espiritualidade de uma pessoa, nós temos que conhecer o quanto a vida dessa pessoa está próxima da palavra de Deus. Um cristão verdadeiro, ele vive a palavra, ele ama a palavra, ele vive pela palavra, ele guarda a palavra. Mas nós vivemos dias hoje, onde as pessoas leem pouco, principalmente no Brasil, e muito menos a palavra. Vivemos dias onde talvez não haja um tanto apego assim pela palavra de Deus. Vivemos dias que talvez não haja assim
tanto interesse pela palavra de Deus. Mas nós não podemos esquecer jamais que a palavra, ela é um dos pilares, por exemplo, da reforma protestante. Esse ano começamos as comemorações dos 500 anos da reforma protestante, né? E a reforma protestante, os reformadores, eles escolheram 5 pilares da reforma, que são os 5 solas, e um desses solas é a palavra. Diz sola scriptura, em latim, sola scriptura, significa só a escritura. Então a palavra moveu a história do povo protestante e da vida do povo de Deus. E nós nos baseamos pela palavra. Nós buscamos a palavra e devemos buscar cada vez mais. A palavra é a base da nossa fé como protestantes. É pela palavra que nós nos andamos, que nós nos guiamos e que nós dirigimos a nossa vida. Interessante é que a Bíblia diz que a palavra ela transforma o nosso coração. Quando ouvimos a palavra, o ouvir a palavra, ele produz fé em nós. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Quando ouvimos a palavra, há uma transformação no nosso coração. Todo mês eu vou levar ceia para a mãe da Ciclide. Cadê a Ciclide? Está aí? Está lá. E é uma senhora, o pastor já foi comigo lá. Ela tem 80 e... Quantos, Ciclide? 88 anos. E eu chego lá, ela está fazendo crochê, ou está lendo alguma coisa. Tem 88 anos, com algumas dificuldades físicas, né? Pelo peso da idade, mas com uma mente ativa. E ela fala: pastor, eu amo a palavra. Eu leio a palavra. E ela lê a Bíblia em alemão, irmãos. Entendeu? Não é essa Bíblia nossa em português, não. Ela lê em alemão. Ela falou: pastor, eu só leio a Bíblia em alemão. E daí eu falei: então faz uma oração esses dias. Mas ela ora em alemão. Eu falei: não tem problema. Eu falo língua estranha, Deus vai dar a interpretação, né? E ela orou em alemão. Mas ela me contou, irmãos, assim, eu sempre saio de lá muito inspirado pela vida dela. Tem 88 anos, 89 anos, e já tem uma vida de muito tempo com Deus. E ela me falou como a palavra entrou no coração dela. Ela era uma religiosa, assim como muitas pessoas, e ela morava no interior de Santa Catarina, e diz que ia mensalmente um homem lá cobrar a mensalidade na igreja luterana. Eles não falam dízimo, falam a mensalidade. E esse homem diz que saía de Curitiba e visitava as fazendas, os sítios em Santa Catarina, mas diz que esse homem pregava a palavra. E ela falou que esse homem pregava, e aquela palavra que esse homem pregava enchia o coração dela, que o coração dela começava a saltitar. Havia uma alegria muito grande na vida dela quando ela via aquele homem falar a palavra. E ela diz que aquele homem ia embora e eu ficava esperando o mês que vem, quando aquele homem vinha novamente falar da palavra. E ela falou: e a fé entrou no meu coração pela palavra daquele homem. A fé veio no meu coração pela palavra que aquele homem falava, porque a palavra de Deus, ela produz a fé em nós. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. E Deus, nesse texto que nós lemos de Josué, Deus traz o segredo para uma vida próspera, para uma vida bem-sucedida. E esse segredo está relacionado à palavra. A palavra de Deus tem o poder transformador, sendo capaz de mudar e transformar a história de uma pessoa que talvez não seja tão bem-sucedido. E quando eu falo bem-sucedido, eu não falo apenas no aspecto material, no aspecto físico, no aspecto de dinheiro, no aspecto da moeda. Eu falo de uma vida bem-sucedida, que muitas vezes passa até longe de ser rico, milionário, mas que é uma vida de uma pessoa que se contenta, uma vida de uma pessoa feliz, uma vida de uma pessoa que está resolvida, uma vida de uma pessoa que encontra em Deus a razão da sua existência. A palavra, então, Deus fala para Josué que a palavra tem o poder de transformar. Ele diz: olha, Josué, se você quer ser um homem bem-sucedido, medita na palavra, se apega na palavra. E o texto que nós lemos diz isso, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você crê que através de Deus pode transformar a sua vida e fazer você uma pessoa bem-sucedida, fazer uma pessoa próspera, fazer uma pessoa de sucesso, e não entenda isso apenas no aspecto material, no aspecto financeiro, mas uma vida próspera,
em todos os sentidos, porque nem sempre ter dinheiro significa ter prosperidade. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e são infelizes, não são prósperos, não dormem à base de remédio, trabalham à base de remédio, vivem à base de remédio, com uma vida toda bagunçada, não tem felicidade no casamento, não tem felicidade na sua relação com os filhos. Como eu também conheço pessoas, irmãos, que não têm um carro do ano, tem lá um carrinho velho, bem meia boca, mas que estão prósperos, estão felizes com aquilo que Deus faz na vida deles, estão contentes com aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Então a prosperidade é muito além das bênçãos materiais. Mas Deus fala para Josué: Josué, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser próspero, se apega nessa palavra, porque a palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas, de transformar pessoas que são um fracasso na sua vida, em pessoas bem-sucedidas. E eu quero falar com vocês hoje sobre esse aspecto transformador da palavra. E existem vários aspectos, mas como o nosso tempo é curto, eu tive que escolher alguns. Então vamos lá. O primeiro aspecto a respeito do poder transformador da palavra é: a palavra nos dá um referencial. Diga referencial. A palavra, ela nos dá um referencial. Nós vivemos tempo onde as pessoas não têm referência alguma, irmãos. As pessoas vivem levadas pelo vento do emocionalismo, pelo vento de uma série de coisas. As pessoas perderam os referenciais. A gente liga o jornal, é uma crise enorme de corrupção instalada no país, em todos os setores. Se a gente pensava antes que o problema era só o PT, a gente acabou descobrindo a realidade que não é. Que a corrupção está instalada na vida dessas pessoas que nos governam de uma forma quase que totalitária. Nós ligamos a TV, vemos a violência estampada de todos os jeitos. Nós conversamos com as pessoas e vemos os problemas familiares em todas as casas quase, muitas casas com problemas familiares, problemas relacionados com casamento, problemas relacionados na relação de pais e filhos. Por quê? Porque as pessoas perderam o seu referencial. O referencial é o caminho por onde nós andamos. O referencial são os valores que nós temos, e nós vivemos em um mundo sem valores, vivemos em um mundo sem referencial. E o primeiro aspecto transformador da palavra é que a palavra deve ser para nós o nosso referencial. O Salmo 119 diz que a palavra é luz para o meu caminho. A palavra hebraica para luz é or, que significa luz da vida, luz da prosperidade, e Javé é a minha luz. Então o salmista diz que a palavra é luz para os meus caminhos. Ou seja, nós vivemos dias onde as pessoas vivem numa escuridão danada do ponto de vista existencial, do ponto de vista emocional. E nós, a igreja, que falamos que temos a palavra, nós temos que ter a palavra como luz para os nossos caminhos. Volta e meia você encontra pessoas que estão perdidas na vida, gente. A maioria das pessoas aí fora estão literalmente perdidos, como cego, tateando no escuro. E você encontra a pessoa, ele está tentando uma coisa, passa um tempo, você encontra ele de novo, ele está tentando uma outra coisa, porque aquela não deu certo. São pessoas que não se encontram. São pessoas que não conseguem encontrar, estão tateando como cegos no escuro. Até enxergam, mas vivem numa situação de escuridão tremenda. E a palavra diz, o salmista diz, a palavra é luz para o meu caminho. Quantas pessoas se perdem nessa escuridão? Quantas almas se perdem? Quantas pessoas se perdem? Quanta história de vida se perde? Porque a pessoa não tem luz, a pessoa não tem referencial, ela não tem nada que o conduza, que o guie, e ela anda como um cego, tateando, tentando encontrar o seu caminho, tentando encontrar algo que lhe dê direção, porque as pessoas que não têm a palavra não possuem direção. A palavra é luz. Num mundo de escuridão, a palavra é luz. Interessante é que quando nós nos desviamos da palavra, nós nos desviamos do caminho. Quando nós saímos do caminho da palavra, nós saímos da luz e nós começamos a andar
por um caminho de escuridão. E aí, nós temos uma série de problemas. Eu falava hoje de manhã na EDM, nós temos uma escola aqui, um seminário que é uma bênção, tem alunos abençoados, né? E falávamos hoje um pouco iniciamos uma disciplina chamada a História dos Hebreus. E, irmãos, é interessante demais você conhecer a história dos Hebreus, porque traz um ensinamento muito bom para a nossa vida, e nós aprendemos com os acertos e nós aprendemos com os erros. Interessante irmãos, que o livro de Josué termina, nos últimos capítulos do livro de Josué, Josué está conclamando o povo para retornar à palavra. O povo se perde na história em algum tempo. E por que o povo se perde? A própria Bíblia explica. A Bíblia diz que veio uma outra geração, e essa geração que veio não conhecia aquilo, não conhecia a palavra de Moisés, não conhecia os fatos ocorridos, e essa geração que veio então não conhecia a palavra, e essa geração que não conhecia a palavra se corrompe. E aí no final do livro de Josué, Josué chama o povo para um acerto, para um concerto com Deus. E o interessante é que, como se ele fizesse um apelo, irmãos. Eu falei para os alunos hoje, e todo mundo vai na frente, que o povo estava corrompido. Todo mundo tinha lá um balainho, um balaalzinho, uma idolatriazinha, alguma coisa escondida lá. E aí Josué fala: ei, povo, ele fala a palavra e ele diz: olha, nós chegamos num estágio agora que nós temos que tomar uma decisão. Ou vocês seguem esses ídolos dos povos aqui, dos cananeus, os Baals e Balaíns, ou vocês servem a Deus. Mas ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo perdeu o referencial, e quando você perde o referencial, você se desvia. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. A tua proximidade com a palavra diz muito a respeito da tua espiritualidade por causa disso. Porque quando nós nos afastamos da palavra, nós estamos sujeitos a cair, a dar com a cara no poste. E quantas pessoas nós ouvimos, quantas histórias nós ouvimos de gente que a vida da pessoa é uma vida de dar com a cara no poste. Que nem um cego, tateando e dando com a cara no poste aqui, Quando você se desvia da palavra, você corre o risco de cair. E aquele povo então, no final do livro de Josué, fala: não, Josué, nós queremos servir a Deus. E Josué então faz apelo, aquele povo todo vem na frente: não, nós vamos servir a Deus, estamos com você. Josué fala: tem certeza? Temos certeza. E aquele povo então faz um pacto, renova o pacto com Deus. Não, nós vamos aí seguir a lei dada por Deus a Moisés, vamos seguir a palavra. E aí você continua a leitura, aí termina o livro de Josué, começa o livro de Juízes. O que acontece, irmão? O povo desviou tudo já. O povo desviou tudo. Olha o que diz, vou ler para você, Juízes capítulo 2. Olha o que diz Juízes capítulo 2, o verso 10 ao verso 14. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espolhadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Nem terminou o livro de Josué, 3, 4 capítulos depois, o povo que disse: não, nós serviremos a Deus, nós fazemos um pacto com Deus. Ainda, acho que foi a pastora que falou, parece aquela pessoa que vem do encontro, né? Vem do encontro no domingo, aleluia, na terça-feira às vezes já voltou tudo que era antes. É o povo aqui. Acabou o livro de Josué, está lá, aleluia, foi um repleplé lá, irmãos, que tinha gente falando língua, tinha gente pulando, tal. 3 capítulos depois, está tudo desviado. Está tudo desviado. E, irmãos, desviado a ponto de abandonar a Deus. Por quê?
Não conheciam a palavra. Aquela geração do início do livro de Juízes não conhecia a palavra. E não conhecia a palavra por quê? Os pais não falaram a respeito da palavra para os seus filhos. Olha a responsabilidade, irmão. Olha a responsabilidade que eu e você temos. A qualidade da palavra que os nossos filhos conhecerão dependerão daquilo que eu e você, de o quanto nós expomos ele a palavra. Se uma geração futura for uma geração que não conhece a palavra, parte dessa responsabilidade é nossa, como pais. E aquele povo se perdeu no início do livro de Juízes. Você começa a ler Juízes, você fica de cabelo de pé, você fala, meu Deus, que povo desviado, que povo incrédulo, que povo atribulado. E esse povo desviado, esse povo incrédulo, esse povo atribulado, era o povo que se chamava como povo de Deus. Porque se desviaram da palavra, perderam o referencial. Quando nós nos desviamos da palavra, nós perdemos o referencial que nos leva para Deus. O mesmo Salmo 119 que nós lemos lá atrás, no verso 5, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pecar vem da raiz hebraica shatá, que significa se desviar. Se desviar. Porque a palavra é reta. A Bíblia fala em retidão. A Bíblia, quando fala o caminho, quando ela fala sobre esse caminho, ela fala em retidão. E Deus fala isso para Josué. Josué não desvia nem para a direita e não desvia nem para a esquerda, Josué. Mas segue na palavra. Se você caminhar na palavra, se você caminhar em retidão pela palavra, então farás prosperar o teu caminho. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. A palavra deve ser o nosso referencial para que nós não venhamos a nos perder no caminho da nossa história, andarmos em retidão e não nos desviarmos. Não podemos ser como cegos que andam tateando, procurando. Nós devemos ter a palavra, luz no caminho por onde nós andamos. E aí eu digo para você nessa noite, olha, a tua história, a tua vida diz muito a respeito, muitas vezes, do teu relacionamento com a palavra de Deus. Se talvez a tua história tenha sido uma história de buscar, de tentar, de nada dar certo, de tentar fazer e tentar de novo, e vai e nada, isso demonstra como um termômetro o teu relacionamento com a palavra de Deus, e o quanto muitas vezes eu e você temos andado de acordo com a palavra de Deus. Quando saímos da palavra, nós saímos da luz, ficamos como cego no escuro, tateando, tentando encontrar alguma coisa. E eu conheço gente assim. Passa anos, eu encontro a pessoa, está lá a pessoa tentando encontrar alguma coisa. E passa anos, eu encontro de novo, está lá a pessoa. Não se estabelece, não consegue. A história da pessoa não se estabelece. Está sempre tentando algo, sempre procurando algo, sempre buscando e tateando como um cego no escuro. E eu quero dizer para você nessa noite que é o referencial que você precisa, o referencial que eu preciso é a palavra. Então, a primeira característica, a palavra nos dá um referencial. A segunda característica, o comprometimento com a palavra atrai a bênção. Deus diz a Josué, se você quiser ser bem sucedido, Josué, do hebraico chacal, que fala sobre aqueles que, interessante esse termo, esse bem-sucedido no original hebraico, ele fala sobre aquele que cruza os braços, sobre aquele que tem muito mesmo, que ele é próspero, a ponto de ficar de boa, com os braços cruzados. Então ele diz, se você quer ser bem-sucedido, você deve andar na palavra, você deve se apegar na palavra, medita nela dia e de noite, de dia e de noite. E o interessante é que esse meditar, no original hebraico também, ele tem um contexto de resmungar, de ruminar. É aquela pessoa que fica meditando na palavra. Você encontra ele na rua, ele está falando a palavra. Você encontra ele no ônibus, ele está meditando na palavra. Você encontra ele em outro lugar, no trabalho. O que você está falando? Você parece um doido. E o cara está recitando um salmo, o cara está recitando um provérbio, o cara está recitando a palavra que ele ouviu domingo. O nosso problema é que nós não guardamos a palavra. Nós não meditamos na palavra. A palavra é pregada domingo aqui, na segunda-feira, quase ninguém lembra mais do que foi pregado na igreja no domingo. E não tem como ser bem-sucedido, não tem como ser abençoado,
porque o comprometimento com a palavra atrai a bênção. Quando nós nos apegamos à palavra, nós atraímos a bênção de Deus em nossas vidas. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmãos, o que eu vejo de gente correndo atrás da bênção, e por mais esforço que a pessoa faça para correr atrás da bênção, ele não alcança a bênção. E o interessante é que a palavra fala o contrário disso. Ei, ninguém corre atrás da bênção. Deus fala em Deuteronômio que diz o seguinte: se você guardar a palavra, a bênção vai correr atrás de você. E ela não vai apenas correr atrás de você, ela vai te alcançar. A palavra virá, diz o texto, ela virá, é do hebraico bal, que é vir para dentro. A palavra vai te alcançar, vai estar sobre você a bênção, e ela vai entrar em você. É isso que diz Deuteronômio capítulo 28. Irmãos, eu vejo as pessoas correndo atrás da bênção desesperadamente, e falo, meu Deus, esse cara nunca vai alcançar a bênção, porque a vida dele testifica que ele não vive a palavra. É um esforço desnecessário, é um esforço que não vai chegar a lugar nenhum. Tem uma coisa assim que eu fico muito satisfeita, que é com esse devocional Bom Dia de Fé. Muitas pessoas ouvem hoje, graças a Deus, uma pequena palavra que a gente põe de manhã, e isso tem servido para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas junto disso vem um monte de pedido de oração, mais um monte mesmo, irmãos. Todo dia vem muitos pedidos de oração. E óbvio, a gente, na medida do possível, a gente ora, mas eu vejo às vezes o quanto as pessoas acham que a bênção de Deus, que o nosso Deus é como um Deus qualquer outro aí, que você faz ali uma oferenda, alguma coisa. Ele não é assim. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa bem séria para você nessa noite, para você jamais esquecer disso. A bênção de Deus virá sobre a sua vida, conforme o teu comprometimento com a palavra de Deus. Não tem oração que eu possa fazer. Eu acredito muito na intercessão. Eu creio em milagres através da intercessão. Eu creio que Deus pode usar a vida de uma pessoa para circunstancialmente essa pessoa ser abençoada, ela ter um milagre. Mas ser abençoado, receber um milagre, não significa ser abençoado por Deus, ter a bênção de Deus na vida. São coisas distintas. Você pode receber um milagre, você pode receber uma cura, mas isso não significa que a bênção de Deus vive em você, que ela corre atrás de você e que ela alcança você. Então, mais do que um milagre circunstancial, nós temos que desejar que a bênção de Deus nos alcance e viva em nós. E isso só acontece quando existe da nossa parte um compromisso com a palavra. Olha o que o texto diz, olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Muitos homens na Bíblia tiveram uma história de fracasso. Eu gosto muito de ler a história do livro de Reis e livro de Crônicas, que conta a história dos reis. Alguns terminam sua história assim: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E outros terminam sua história assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia conta a história de um rei, irmãos, que é muito interessante, que é Oséias. Interessante. A Bíblia fala, Josias. A Bíblia fala de Josias que ele começa a reinar com 8 anos de idade, irmãos. 8 anos de idade o rei Josias. E ele então, o que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a consertar as coisas que estão erradas ali. O culto está errado, ele começa a consertar o culto. O povo é idólatra, ele começa a expulsar aquela idolatria. Ele começa a tirar aqueles sacerdotes de outras religiões. Ele começa a destruir os altares a Baal. Ele começa a fazer uma limpeza. E um dia ele manda reformar o templo. E quando ele manda reformar o templo, o cara está reformando. Olha só o que acontece com uma nação. A nação tinha se perdido. A nação era uma nação idólatra.
E o cara vai reformar o templo, o cara encontra uma Bíblia lá, a palavra, a lei, toda poeirada, cheia de teia de aranha. E o cara leu aquela palavra, e o cara levou para o rei. E ele leu aquela palavra para o rei, e diz que aquela palavra entrou no coração de Josias, a ponto de Josias rasgar suas vestes, e dizer como nós nos desviamos da palavra. Tem palavra no coração de muitas pessoas, que está lá no fundo do armário, empoeirada, cheia de teia de aranha. E isso tem feito com que muitas pessoas, inclusive aqui dentro, tenham se desviado do alvo, tenham se desviado do caminho, tenham se desviado da luz, e tenham andado como cegos, tateando no escuro, porque esqueceram a palavra em algum lugar. E Josias encontra aquela palavra, ele lê aquela palavra, aquilo entra no coração dele e traz uma transformação na vida dele. Porque a palavra transforma a nossa vida. E a bênção de Deus vem sobre nós à medida que nós nos comprometemos com a palavra. Não há outra circunstância. Ah, pastor, ore por mim, eu quero ser abençoado. Eu posso orar por você e Deus pode até ouvir a minha oração. E de repente até pode fazer um milagre na sua vida, eu creio nisso. Mas se você quer ser realmente uma pessoa abençoada, e se você quer que a bênção de Deus alcance com você, se comprometa com a palavra. Viva pela palavra, viva conforme a palavra, ande pela palavra, ande pela luz que é a palavra, não ande em escuridão. Aonde tem pisado os seus pés, meus irmãos? Por quais caminhos você tem andado? Porque o caminho da palavra é um caminho claro, porque ela é luz. E o terceiro e último, para finalizar, andar na palavra traz a provisão e o suprimento de Deus. Veja que diz o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. E olha o que acontece com essa pessoa: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: aquele que serve a Deus, aquele que se apega à palavra, aquele que medita na palavra, aquele que tem um compromisso na palavra, não há como essa pessoa não prosperar. Não há como não prosperar. Sabia disso? Porque quando Deus determina a bênção, nem que você não queira, a bênção te alcança. Quando Deus determina a vitória, nem que você não queira, a vitória te alcança. Quando Deus determina, Ele alcança você. E talvez você tenha passado tempo e tempo da tua vida atrás de coisa, e correndo, e você não aprendeu ainda. Você não precisa correr. Você tem que viver a palavra. E você tem que descansar no Senhor, porque o dia que você viver a palavra na tua vida, e que você descansar no Senhor, a bênção do Senhor alcança você. A Bíblia diz que você é como árvore plantada junto a ribeiros. Sabe aquela árvore, irmão? Pode estar crise do dólar, crise do petróleo, crise no Brasil, presidente corrupto, congresso corrupto, mas você é a árvore plantada junto a ribeiros. Você não tem necessidade, porque Deus está provendo aquilo que você precisa. As coisas na tua vida acontecem no tempo que tem que acontecer, nem atrasada, nem adiantada, porque a Bíblia diz que dá o seu fruto ao seu tempo. Nem as folhas caem, e vem vento e vem tempestade, e o vento chega até a curvar você assim às vezes, mas não perde uma folha, não perde uma folha, porque você é árvore plantada junto a ribeiros. E olha, termina dizendo o versículo: e tudo que fizer, tudo é tudo, irmãos, tudo é tudo. Casamento prospera, a vida financeira prospera, a vida emocional prospera, o relacionamento com os filhos prospera, o trabalho prospera, você prospera a tua rua, você faz prosperar o teu bairro, você faz prosperar a tua cidade, porque você é árvore plantada junto a ribeiros. Você medita na palavra de dia, você medita na palavra de noite.
A palavra não sai do seu coração. A palavra não sai do seu coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Pecar é se desviar. Você não se desvia, porque a palavra está no teu coração. Vamos ficar de pé. E eu quero orar por você nessa noite. E eu queria convocar você. Você compreende que você precisa fazer um concerto com Deus a respeito da tua vida e da palavra de Deus. Talvez o teu caminhar, talvez você tenha andado por caminhos que não sejam os caminhos da palavra de Deus. Talvez você tenha tentado levar a sua vida durante toda a sua história do seu jeito, tentando fazer as coisas acontecer do seu jeito, e talvez até hoje não deu certo. Você olha para a tua história e fala: ei, minha vida não deu muito certo. Não deu certo. Eu até tive boa vontade de fazer, eu até quis fazer diferente, eu até quis ser diferente, mas a minha história não deu certo. Ao contrário do que diz o texto bíblico, de que tudo quanto fizer prosperará, talvez você veja que tudo quanto você fez não prosperou, não foi para frente, não foi bem sucedido. Porque quem sabe você andou por caminhos que não sejam os caminhos da palavra de Deus. Quem sabe você quis conduzir a tua vida de acordo com a tua cabeça, de acordo com aquilo que você acha que é correto, e que nem sempre estava de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas eu vejo tomando decisões na vida sem considerar Deus, sendo que a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus, eu sempre digo isso. O temor do Senhor é considerar Deus, é considerar a palavra de Deus naquilo que eu vou fazer, é considerar, vou tomar uma atitude, vou tomar uma decisão. Será que está de acordo com a palavra? Está de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida? Tem um livro muito bacana, os irmãos mais antigos já devem ter lido, Em Seus Passos, o que Faria Jesus, clássico da literatura evangélica, de um povo que um dia decide, qualquer decisão que nós vamos tomar nessa igreja, cada um aqui vai perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Qual decisão Jesus tomaria? E, irmãos, não é fácil, num mundo que anda totalmente ao contrário da palavra, você viver de acordo com a palavra. Ninguém está dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo para você que mesmo com todas as dificuldades, se você viver pela palavra, tudo quanto você fizer vai prosperar. Tudo quanto você fizer vai prosperar. Às vezes temos que tomar decisões assim, meu Deus do céu. Eu falava com um empresário esses dias, falava: olha, ele pergunta: o que você acha disso? Eu falo: cara, esse não é o caminho que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus não precisa de nenhum subterfúgio ilegal para abençoar você. Nenhum. Mas é uma situação difícil, eu digo, é difícil. Mas tome a decisão correta, Deus vai te honrar. Tome a decisão correta que Deus vai te honrar. Independente de quanto isso custe. E você sabe disso. Você sabe que até hoje você está que nem um cego, tentando guiar a tua vida aí, e as coisas não têm dado muito certo. Mas o desafio que eu faço para você nessa noite é o desafio que Josué fez para o povo. Ei, vocês têm uma opção. Vocês podem andar segundo a vontade de vocês, vocês podem andar segundo os deuses desse mundo, mas eu fiz uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Por qual caminho você quer andar? Por qual estrada você quer andar? E eu quero orar pela tua vida. Se você entende nessa noite que você precisa consertar os teus caminhos, se você entende que nessa noite você precisa fazer um concerto com Deus a respeito da palavra, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Mas só você que entende que é necessário arrumar o teu caminho, que é necessário você novamente fazer um acordo com a palavra e dizer: ei, Deus, eu vou me guiar pela palavra. Eu vou me guiar pela palavra. Eu não tenho me guiado pela palavra, mas eu vou me guiar pela palavra. Decisões difíceis serão tomadas, decisões complicadas serão tomadas, mas eu quero decidir pela palavra. Eu quero decidir pela palavra.
E eu quero orar por você. Vem aqui à frente, rapidamente, que o nosso tempo está se esgotando. Venha que nós queremos orar por você.